Olá, Marjorie, boa noite. Boa noite. Então, viemos bater um papo aqui, Marjorie e eu. Quem não me conhece, eu sou a Vivian Cunha. Eu sou professora de yoga, sou professora de formação de instrutores de yoga também. E estudo também Ayurveda, tenho outras especializações também, não vou me aprofundar muito nisso, depois a gente pode até bater um papo sobre isso no futuro. E tô aqui com a Marjorie, se quiser se apresentar, Marjorie. Enquanto isso, eu vou adiantando um pouquinho. A Marjorie pode falar mais dela mesma, mas eu vou adiantando um pouquinho. Ela é terapeuta ayurvédica. Ela também tem formação em professora, instrutora de yoga. E ela vai compartilhar um pouquinho com a gente essa história, né? Como aconteceram os dois e como eles se entrelaçam, como é a jornada dela enquanto instrutora, professora de yoga. Então vamos ver se ela volta. Ela Voltei. voltou. Então, eu te apresentei bem brevemente. Fica à vontade para complementar, para falar Eu que você. consegui te ouvir aqui, mas é isso mesmo, né? Eu sou terapeuta ayurvédica, fiz o curso de instrução de yoga também. E tô aqui pra gente bater um papo, né? Sobre essa caminhar nosso. Perfeito. Então, é muito legal, né, que a Marjorie, ela tem a formação em Ayurveda, ela é terapeuta ayurvédica e ela também tem a formação em professora e instrutora de yoga. Então, a gente sabe, né, que o yoga e a Ayurveda são essas ciências irmãs. A Ayurveda, se a gente for traduzir a Ayurveda, significa ciência da vida, né? E o yoga também fala sobre isso. Então, eles se complementam muito bem. Um cabe dentro do outro, né? Se a gente for parar para analisar cada um. Então, com esse gancho, né, do yoga e a Ayurveda serem ciências irmãs que caminham juntas e a Marjorie tendo essa formação nos dois, eu queria te perguntar, Marjorie, o que que você fez antes? O que que surgiu antes? Por que que isso surgiu na sua vida? Ah, isso é uma longa história, né? Porque eu era advogada, né? Minha formação principal, eu atuava como advogada, mas eu saí em busca de um caminho que realmente fizesse sentido para mim, né? Que eu encontrasse uma paixão. E nessa busca por tanto conhecer o yoga, para a prática do yoga, quanto da medicação, da meditação, eu encontrei a Ayurveda nesse caminho, né? Mas era uma busca pessoal, né? De prática pessoal, tanto da prática do yoga e da meditação. E nesse caminho foi quando eu conheci a Ayurveda e me apaixonei. E foi quando eu decidi, então, fazer a formação, fazer a faculdade de Ayurveda. E nesse caminho da Ayurveda, a yoga é muito entrelaçada, né? Eu acho que, assim, quem é praticante do yoga acaba trazendo a Ayurveda, os princípios ayurvédicos dentro da rotina, da vida, dos princípios, filosofia, né? E da mesma forma, quem pratica Ayurveda precisa também né, tem a rotina da prática do yoga e também da meditação, pranayama, tudo que engloba o yoga. Então, eu acho que são duas ciências que realmente caminham completamente entrelaçadas uma com a outra. E foi quando então eu decidi, durante até a minha formação de Ayurveda, eu decidi fazer o curso de yoga para que eu pudesse ter uma noção maior, né? Para que eu tivesse mais uma independência na minha própria prática, para trazer isso para minha rotina diária também. E, e é isso. Então, assim, foi assim que eu encontrei o yoga, que tive essas vivências. Eu e a Vivian, a gente se conheceu dentro de um retiro de yoga, né? Onde a gente viveu por um tempo. E aí, assim, a partir da prática, né, do curso no retiro, foi quando eu fiz o curso. E, assim, eu não sei, assim, o que que eu, né, o que que eu diria agora com relação ao curso em si. O que que você gostaria de saber? Então, você fez o curso de formação de terapeuta ayurvédica antes, né? Você completou, se formou em terapeuta ayurvédica.
e a formação em yoga veio em seguida, né? Você sentiu que fazer esse curso de formação em yoga complementaria bem a sua formação enquanto terapeuta por essa ligação, né? É indissociável um do outro, né? Quando a gente está mergulhado nessa jornada do yoga, é praticamente impossível não ter algum aspecto do Ayurveda entrando nessa jornada, né? E vice-versa, né? Como a Marjorie falou, quando a gente está num tratamento ayurvédico, digamos assim, mais completo, é impossível não ter os asanas, né, as posturas físicas, os pranayamas, os exercícios de respiração e a meditação como parte desse tratamento, né? Até porque eles são recomendáveis, né? São práticas que, enquanto terapeuta, em uma consulta, eu recomendo para as pessoas. Então, nada mais justo do que mergulhar um pouco dentro também do mundo da yoga e entender melhor para que eu tenha mais autonomia, né? Para passar as recomendações de asanas, de pranayama, para pacificar cada dosha, né? Muito interligado. Acho que por isso que foi muito importante eu fazer o curso para mergulhar ali um pouquinho e falar com mais propriedade também no momento que eu vou recomendar a prática do yoga e da meditação, né? Perfeito. E até dentro do yoga, né, a gente estava falando da maneira que o Ayurveda engloba o yoga, também tem um outro lado, né? O yoga também engloba muito da Ayurveda. Quando a gente pensa em yoga, quando a gente pensa nos koshas, nos 5 koshas, os invólucros, quando a gente pensa nesses 5 invólucros, né? A gente pode até falar disso em outra live, o que são os koshas, se você nunca ouviu falar, o que são esses invólucros. O primeiro invólucro, por exemplo, né, o invólucro físico, isso tudo que a gente consegue encostar, a parte material, a gente quer manter esse corpo físico saudável. Então, o Ayurveda entra nesse tratamento, né, nessa atenção, nesse cuidado com o corpo físico, e não apenas, que se estende também à mente, se estende ao espírito, se estende a tudo, né? Então, observar os princípios do Ayurveda para manter o corpo saudável, não só no momento de prática de yoga, né, mas na própria rotina, é muito importante. Até para manter o corpo preparado para essa prática também, né? Um se alimenta do outro. Então, o yoga engloba o Ayurveda muito bem, né? Por ser tão bem encaixadinho no outro, né? Os dois dialogam de uma forma muito completa. Então, você estava contando, né, Marjorie, que você fez primeiro a formação em terapeuta ayurvédica, e em seguida veio a formação do yoga, né? E aí, muito, como você falou, né, muito de ter buscado essa formação em yoga foi por perceber que existe essa complementação, né? Sim. E aí, como é que foi esse curso de formação? Você fez o de Ayurveda antes, o de Yoga em seguida. E aí, como é que foi? Como é que você se sentiu instrumentalizada, digamos assim, tendo essas duas formações? Eu adquiri muito conhecimento, né? Muita vivência. Foi o curso de formação de yoga foi um curso muito intenso também, onde me trouxe muita ferramenta para entender a questão das posturas, alinhamento, também entender o que é as indicações e contraindicações para cada situação, trazendo isso para dentro da visão da Ayurveda também. Foi muito profundo, mas eu sinto que assim é um curso que, apesar da intensidade, ele, ele é muito superficial para uma filosofia tão profunda como a Ayurveda, como a Yoga. Né? Então, eu acho que é um curso que realmente ele dá aquela introdução, ele dá ferramentas para gente com relação aos asanas, alinhamento, né? Montagem de uma sequência cronológica, te dá uma competência para dar aula, mas eu acho que ele fica numa superficialidade onde você precisa ir muito mais a fundo, né? Precisa de complementações para realmente compreender a filosofia do yoga, você absorver ela de forma mais concreta, né, na vida. Então, eu acho que assim, ele me deu realmente, eu sinto que foi maravilhoso, me sinto assim super bem instrumentalizada, mas ao mesmo tempo é uma ferramenta que é um passo que eu ainda não consigo dar, por exemplo, para dar aula de yoga. Eu não me sinto preparada para dar aula. Inicialmente não foi o meu objetivo, o meu objetivo do curso foi para minha própria prática, independência, né, pessoal.
mas ao mesmo tempo não me sinto assim completamente preparada para iniciar aulas. Eu sinto que precisa se aprofundar um pouco mais ainda. Sim. E é interessante você falar isso, eu até falei isso alguns vídeos atrás, então tá aqui no IGTV, tá no YouTube, um vídeo que fala sobre as inseguranças, né, de ser professor, professora de yoga. Então, os cursos de formação, cada um apresenta o seu conteúdo, né, da forma mais completa possível, só que acaba que cada curso de formação tem pontos mais fortes, né? E alguns focam mais na parte teórica, na parte filosófica, alguns focam mais na parte dos asanas, na parte física, alguns tentam balancear isso de uma forma bem legal. Alguns focam em Vedanta, outros focam em Tantra Hatha Yoga, outros focam em Vinyasa. Então, existem diversos cursos de formação por aí, né? Então, um curso de formação como a Marjorie falou, né? É o início, acaba sendo o início dessa jornada, o início desse caminho, né? Então, é muito comum ver professores que fizeram um curso de formação ainda não saberem exatamente para onde ir, ainda se sentirem inseguros, não se sentindo 100% confortável, confiável, capaz de dar uma aula completa, né? Então, você sente que depois do seu curso de formação você buscou outras maneiras de ir aprofundando a sua prática, de ir aprofundando o seu conhecimento para eventualmente se sentir mais capaz de dar aula em algum momento? Então, eu recentemente até tive uma oportunidade, né? Fui chamada para um evento que acabou não acontecendo. Inicialmente, assim, eu aceitei, mas é claro, veio aquele nervoso de se colocar da aula. É, eu acho que para mim também teve um pouco do desafio de ter aprendido tudo em inglês, né? A guiar e orientar tudo em inglês e de repente me ver aqui no Brasil prestes a oferecer uma aula em português e o receio de não conseguir traduzir exatamente, né, as palavras, mas eu acho que foi assim, não aconteceu, mas deu aquela coisa assim, claro, eu com certeza teria condições de me preparar, mas eu não, mas eu ainda sinto que eu preciso de mais, né? Eu tenho tentado sempre trazer na minha própria rotina, na minha própria prática, né, para poder manter de uma forma bem esclarecida, e então depois, de repente, eventualmente um dia dar uma aula ou outra, já que realmente não é o meu propósito, né? Ele foi para complementar o Ayurveda, mas eu acho que assim é uma ferramenta, né? E se a gente tem oportunidade, é uma prática muito bonita a ser compartilhada, né? Então, quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, melhor. Eu só acho que ainda falta alguma coisa, né? Um pouco mais de instrução, assim, um pouco mais de vivência na parte do yoga, para que eu pudesse exercer, assim, professora também. Sim. E o seu foco é a prática da Ayurveda, né? O yoga como complemento. Sim. Mas você sente que você sente essa necessidade de buscar mais informação do yoga para complementar a Ayurveda? Você acaba trilhando esse caminho de buscar mais informações e como que isso acontece? Quais são suas fontes? Quais seriam dicas que você daria para quem tá nessa jornada de também buscar mais informação, se aprofundar? Mas a Marjorie estava falando, né, o que deu para ouvir, né, de buscar complementar essa informação, complementar o aprendizado, né, dela com leituras, com a própria prática, né, que ela está nesse momento de gestação e a gente tem feito práticas juntas, né? Eu tenho caminhado ao lado dela nessas práticas e eu sempre complemento, né, com a filosofia. Então, ela falou que essa é uma das formas e ela está sempre buscando leitura. Sei que ela assiste vídeos também. Então, ela está sempre buscando complementar de formas diversas esse conhecimento dela que alia e alinha o yoga à Ayurveda. Então, concatenei um pouquinho, me conectei com a parte que você falou, mas ficou picotado. Mas se você quiser repetir o finalzinho que você falou, não sei se você vai lembrar, né? Então, eu já não sei até que parte que você ouviu, não sei exatamente o que eu falei,
eu estava dizendo sobre os recursos, né? Sobre os meios que eu busco. Eu Sim, acredito que é literatura mesmo, né? E eu acho que assim, muito vem também dessa parte dessa nossa aula, desse relacionamento que a gente tem enquanto aluna professora, que a gente discute muita coisa, você passa muita informação, trazendo a questão não só do asana, mas dos centros energéticos, né? Dos chakras, do alinhamento, da parte mais sutil também da prática, né? Da parte mais etérica. Eu acho que isso me interessa muito, eu realmente assim, tenho muito interesse nessa prática também. sim. E você chegou a fazer. Você terminou quando o seu curso de formação de professora, de instrutora de yoga? Foi finalzinho de janeiro desse ano. É quase um ano, né? A gente está em outubro. Tem quase um ano. E você chegou a fazer algum curso depois, alguma especialização depois da sua formação? Não, né? Na verdade, acho que eu não tive nem tempo, nem condições para isso, com tanta mudança, né, que a vida trouxe nesse ano aí. Mas eu acho que o único fato de eu não ter buscado, né, alguma especialização também foi todo esse movimento, né, que a vida fez aí, me trazendo de volta para o Brasil, me trazendo a notícia de filha a caminho, né? E Uhum, não tive oportunidade ainda. legal. E você estava contando da oportunidade que você teve para dar aula, né? Que acabou que não aconteceu a aula. Mas você chegou, uma dúvida, né? Você chegou a aceitar essa oportunidade de dar aula ou você não chegou a responder? Não, eu aceitei. Você aceitou? Aceitei. Só que assim, acabou que o evento em si acabou não acontecendo. E era uma prática, né, de uma aula de yoga para um grupo de gestantes. Legal. Então, eu venho, né, trazendo, tendo essa experiência própria, né? Já tô chegando no 8º mês de gestação. Então, assim, eu achei que seria legal eu estar num grupo só de gestantes e que eu poderia trazer muito da minha própria experiência, né, para aula, mas acabou que o evento não aconteceu. Entendi. E aí, como é que você se preparou? Porque seria a sua primeira aula depois de bastante tempo, né, da sua formação. E como é que foi essa, por mais que a aula não chegou a acontecer, né, como é que foi essa preparação? Porque acredito que teve um intervalinho que você estava achando que o evento fosse acontecer, né, antes dele ser cancelado. Então, esse momento que você aceitou o convite, como é que foi a preparação? Foi até tranquila. Foi até tranquila, assim. Mas peguei muito porque o conhecimento, independente do tempo que passe, né, é o conhecimento que a gente carrega, né? Uhum, E não perde aquilo que a gente adquiriu enquanto aprendizado, né? sim. Então, foi até tranquila, foi mais uma questão assim de get settled, de entrar ali, listar a sequência de posturas, né? Trabalhar um pouquinho no quais sequências seria mais adequada para a apresentação. Então você chegou a se preparar, né? Você criou uma sequência de prática, você pensou no nível das pessoas, né? Como acho que você falou, a gente perdeu um pouquinho, mas você falou algo sobre ter mulheres na turma que nunca tinham praticado yoga antes, né? Então você chegou a contemplar todos esses detalhes para se preparar, né? Para se sentir mais pronta para dar essa aula. Sim, com certeza. E aí foi o cancelamento do evento foi com alguma antecedência ou foi no dia ou no dia anterior? Foi 2 dias antes. Entendi. E como é que você se sentiu? Você ficou meio que frustrada que você estava animada para dar aula ou foi tipo um ufa? Ah, eu de certa forma senti assim uma. Eu senti assim, não frustrada, né? Mas eu falei, poxa, que pena, né? Poderia ter rolado, eu acho que teria sido legal. Mas ao mesmo tempo veio aquele alívio de, ai, não precisa ser agora. Uma mistura de ai que pena com na próxima vez eu vou ter mais tempo de me preparar, né? Então,
Então é interessante, né, que você ficou com essa sensação de, ai, que pena, mas Sim. também de, ai, na próxima vez eu consigo me preparar mais. E você tá com. E você sente vontade de dar aula de novo, de voltar ou começar a dar aula? Então, eu falei que eu com certeza sim tenho vontade de me sentir preparada o suficiente, né, para qualquer momento que a oportunidade aparecer, ou que se um momento eu realmente decidir fazer com que a prática da instrução do yoga seja uma parte mais concreta na minha vida também, eu com certeza sinto vontade de estar preparada, né? De me sentir mais preparada para isso. Sim. E até fazendo referência a esse vídeo que eu falei, que tá lá no IGTV, que eu falo sobre as inseguranças, né, de quando termina-se o curso de formação, começa a dar aula. Então, tem várias dicas que eu dou lá, né, de como se preparar, porque eu vejo que essa sensação, né, de não se sentir preparada ainda, mesmo tendo feito um curso de formação que demanda muita dedicação, demanda esforço, demanda tempo, e tem várias dicas que eu dou nesse vídeo, né, então algumas delas uma delas, né, é começar a fazer, né? A gente só vai se sentir mais preparado e vai sentir que tá havendo um movimento de evolução, de firmar essa segurança um pouco mais, essa preparação. Quando a gente faz, né? Quando a gente está lá com a mão na massa. Então, dar esse primeiro passo de iniciar é um grande passo, né? E é aí que a gente vai percebendo o que a gente está fazendo, o que está funcionando, aonde a gente se sente forte, aonde a gente sente que dá para evoluir, dá para melhorar. E vira esse campo de experimentação, né? Claro que sempre mantendo os alunos em segurança, tendo toda essa preparação, como a Marjorie falou, que ela se preparou para dar essa aula, né? Que acabou não acontecendo. Então, sempre tendo essa preparação, mas entendendo também que é um campo de experimentação, né? No caminho que vai se percebendo o que está funcionando, o que não está, onde precisamos nos fortalecer, em que aspectos, né, a gente precisa dar mais atenção, que aspecto está caminhando bem, e talvez no primeiro momento já esteja legal para trazer a atenção toda para onde estão os pontos que não estão tão fortes ainda. E aí, nesse caminho de experimentação, vai se evoluindo, vai se crescendo, a segurança vai ficando mais presente. E aí vai acontecendo, né? Essa jornada de ser professor e instrutor de yoga. Então, a Marjorie também, né, no próprio curso de formação, no formato do curso de formação que ela fez, já se dava aula, né, como prática, como se fosse um estágio, né, de dar aula aberta ao público, como esse campo de experimentação, né, no início da jornada de dar aula. E como é que eram essas aulas, né? Essas aulas que você dava como um período de estágio, né? Você se sentia segura? Você se sentia preparada? Como você se preparava? Então eu vou falar um pouquinho mais, né, já que a gente não está conseguindo ouvir a Marjorie. Então eu vejo que é muito comum, né? Essa insegurança, como se fosse esse nervoso, essa ansiedade de começar a dar aula. Então, como eu falei agora, né, de já se colocar nessa posição é um grande início, é um grande passo de experimentando. E também recomendo assistir o vídeo que eu falei, de observar, né, e esse vídeo que eu falo das inseguranças do professor de yoga. Lá tem várias outras dicas também. Sim. E acho que o seu som tá voltando, mais ou menos. E aí a gente pode voltar então, mais ou menos, ainda não firmou. A gente pode voltar então com a Marjorie uma outra oportunidade, até para ela falar mais sobre a Ayurveda, né? Por ser tão importante na jornada do yoga, tão complementar, e os dois caminharem tão intrinsecamente juntos, eu acho que seria muito legal que a Marjorie voltasse para falar mais especificamente do Ayurveda, como integrar isso ao yoga. Então, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda aqui pra gente. É isso, se você tiver alguma sugestão de tema que você gostaria de ver aqui, e
E é isso. Deixa algum comentário se você estiver vendo isso não ao vivo. E um prazer ter vocês aqui. Se quiser dar alguma palavrinha, Marjorie, no final, se a gente conseguir ouvir. Não conseguimos. Mas tudo bem, não tem problema. A gente volta então no futuro. Obrigada pelo seu tempo, desculpa as interrupções técnicas. É um prazer ter vocês aqui. E boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você está vendo. Namastê, até a próxima.